Bom dia, aqui é Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos aqui para mais um episódio de Auris Connection com o Felipe Monteiro, diretamente ali de Miami. Bom dia, Felipe. E aí, como que foi aí essa passagem do furacão aí, tudo tranquilo? Tudo bem, Marcos? Foi tranquilo. Por enquanto, aqui em Miami já passou. Como ele entrou pela costa oeste, né? Então, aqui em Miami, as repercussões foram até tranquilas. Teve um pouco. Durante a madrugada aqui, a casa parecia que ia levantar voo, mas fora isso, não teve muito problema, não. Uns 5 minutos sem luz, mas nada demais. Legal. Bom, a gente vai hoje focar bastante no mercado internacional, né? Trouxe o Felipe aqui para dar uma passada nos eventos da semana passada, especialmente a decisão do Fed. Mas antes da gente pular para o cenário externo, né? Acho que vale destacar que essa semana no Brasil tivemos aí o IPCA 15 de setembro, né? Então a prévia de setembro sendo divulgada aí da inflação e uma notícia bastante benigna, né? Depois de números um pouco mais salgados ao longo dos últimos meses, tivemos aí um IPCA 15 que variou 0,13% na comparação com agosto, o mercado tinha 0,28%, então quase mais da metade, né, da metade para baixo aí, do que se esperava, né, ali de subjacentes, a média dos núcleos, com uma variação também bastante baixa, 0,17%, o mercado esperava 0,30%, a parte de serviços, que a gente está bastante focado, assim como o Banco Central teve uma variação nula no mês, o mercado esperava algo perto de 0,30%, então, uma notícia positiva no front de inflação, mas que ontem, na quinta-feira, durante a divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central, né, tivemos aí notícias um pouco mais negativas do ponto de vista de inflação no que diz respeito à modelagem do Banco Central, que em todo o horizonte aí, nos próximos 2 anos, coloca ali com a inflação acima da meta, acima de 3%, só reforçando o nosso call aí de que teremos uma aceleração da inflação na próxima reunião, para 50 pontos base, mais uma reunião de 50 pontos base em dezembro, fechando o ciclo com uma alta de 25 em janeiro, já na gestão Galípolo. Mas vamos lá, Felipe, acho que o foco aqui é mais entender um pouco a dinâmica do externo, porque semana passada tivemos a decisão do Banco Central norte-americano, fizemos, eu e Caval, na semana passada já um podcast comentando um pouco ali o que tinha acontecido, mas já passados aí mais de 7 dias da decisão, na verdade quase 10 dias da decisão do Fed, a gente queria entender um pouco de você, o que ficou de lição, né, o que ficou de indicação do Fed, e como isso repercute nas carteiras, porque o corte foi de 50 pontos base, não era unânime, mas o mercado estava mais pendendo ali para um corte de 25, né? Nessa toada, a gente teve as bolsas de valores andando bem, não foi um negócio exuberante, mas as bolsas de valores apreciaram aí seus 2, 3%, dependendo do índice que você está olhando, né? E o interessante para mim, né, Felipe, eu acho que eu queria que você comentasse um pouco também dentro desse contexto, foram as taxas de juros, né? A taxa de 2 anos, que tem mais a ver com o curto prazo, ficou relativamente parada da Parado. decisão do Fed para cá. E a taxa de 10 anos subiu, sabe, de 3,60 mais ou menos, que a gente tinha antes da reunião do Fed, para alguma coisa perto de 3,8%, né? Então, queria que você ajudasse a interpretar um pouco esse movimento nos juros, como você está rebalanceando aí a estratégia depois desse evento da semana passada. Perfeito, Marcos. Como você falou, né? Foi uma surpresa. Assim, embora muitos analistas achassem que o Fed deveria cortar os juros em 50, a expectativa majoritária era de que ele iria cortar apenas 25. E a gente mesmo aqui na Auris, né, a gente vinha discutindo, né, a possibilidade de, se houvesse um corte de 50, que se talvez o mercado iria ficar mais assustado, se isso iria assustar o mercado, né? Na linha de que
poxa, de repente o Fed está vendo coisas que o mercado não está vendo, né? E quando veio os 50, meio que aconteceu isso, né? O mercado foi pego de surpresa, e todo mundo, opa, será que não teve alguma coisa aí que a gente não está vendo, né? Só que depois, no press conference, né, do Powell, ele acabou explicando que não teve nenhum motivo pontual para dar os 50. Eles deram 50 porque eles viram que era uma oportunidade de já fazer, de se adiantar no ciclo, mas que o cenário que eles estavam vendo não era um cenário que tinha piorado muito ao ponto de deles terem que acelerar o corte. Simplesmente foi um corte mais oportuno, né, pro Fed, e ele aproveitou aquela oportunidade. Quando ele falou isso, falou, pô, o mercado, ufa, ok, então tá tudo como estava antes, né? Só que agora a gente tem uma taxa de 0,50 mais baixa, né? Então, como você falou, a repercussão foi muito boa. Todos os mercados de risco, né? E aí o principal, obviamente, bolsa, todos performaram muito bem. As moedas em relação ao dólar também performaram bem. O próprio real, a gente viu isso no primeiro momento, né? Andou muito bem. Então, o mercado hoje, eu diria assim, que ele está em uma situação mais tranquila do que estava antes, né? Eu acho assim, o nível de incerteza diminuiu. Obviamente, quando você diminui o risco de incerteza, isso, né, faz com que você tenha mais propensão a tomar risco. É um pouco disso que o mercado tá indo nessa linha, né? Com relação ao movimento da taxa de juros, né, o que você comentou, é, foi um movimento natural, né, o que aconteceu. Porque o que acontece, né, se você dá mais cortes do que se esperava no curto prazo, né, obviamente o orçamento de juros, né, de corte de juros, ele se mantém mais ou menos o mesmo, porque o próprio Powell falou, olha, a situação está igual. Então, não tinha muito motivo para o mercado aumentar o orçamento total do ciclo de cortes, né? Simplesmente você teve um deslocamento. O orçamento ficou igual, né? Iria cortar lá seus 2%, continuou sendo igual, né? Só que você deu mais na parte curta. Então, se você antecipou esse movimento mantendo o mesmo orçamento, é natural que na parte mais para frente você tire cortes mais lá para frente. Então foi um pouco disso que aconteceu com a curva, né? Com a curva de juros. A parte curta antecipou mais cortes e a parte longa tirou cortes, né? Então você teve a parte curta caindo, a parte longa subindo. A gente vinha posicionado para isso aqui nas nossas carteiras. A gente já vinha com uma posição, com uma carteira bem curta de renda fixa. Então, era justamente para pegar esse tipo de movimento. A gente pegou. E agora a gente está, aos poucos, ainda assim, de uma forma bem cautelosa, começando aí um pouquinho mais, aumentando um pouco mais os vencimentos dos nossos títulos na carteira de renda fixa. A ideia disso é você, primeiro, se aproveitar, né, desse aumento de taxa de juros mais longa que você teve e também já garantir, obviamente, essa taxa por um pouco mais de tempo. Sair do risco de minimizar um pouco o seu risco de reinvestimento, né? Porque o problema é que quando você fica muito curto, às vezes você corre menos risco de mercado, só que você acaba aumentando o seu risco de reinvestir esse dinheiro, né? Então, sempre quando a gente fala de renda fixa, você precisa ter esse balanço, né? É o risco de mercado e o risco de reinvestimento. Então, você precisa estar sempre equilibrando, né? Mas, o Felipe, é, eu sei que você olha no detalhe, obviamente aqui não precisa entrar tão no detalhe assim, mas eu queria entender um pouco
qual que é a sua cabeça para setores ganhadores e setores perdedores, né? Do que foi desenhado pelo Fed aí de aquilo que a gente chama em inglês, né? Front loading, né? Ou seja, cortar mais rapidamente no curto prazo os juros, né? Que tipo de repercussão você enxerga, por exemplo, nos ativos de risco, esse tipo de sinalização do Fed, esse corte que foi feito semana passada? Bom, sendo extremamente sucinto e até um pouco óbvio, né? Os setores que tendem a se beneficiar mais com uma expectativa de cortes mais rápida, né, são justamente os setores que são mais sensíveis à taxa de juros, né? Setores como, por exemplo, o setor imobiliário, né, onde você tem taxas de financiamento caindo bastante, né? Então isso ajuda muito a esse setor. Então esse é um setor, por exemplo, que tende a se beneficiar demais, tá? Fora isso, tem alguns setores na bolsa que já vinham precificando em relação ao setor de tecnologia, por exemplo, eles já vinham precificando uma queda de atividade econômica já bem grande, né? Essa era uma aposta que a gente já vinha desde o começo do ano ali, e que esses setores eles estavam baratos, eles continuaram baratos por bastante tempo, mas nos últimos 2 meses eles subiram muito, eles tiveram uma performance melhor do que esse setor do que o setor de tecnologia, o setor mais de crescimento. Então, essa rotação de setores induzidos pelo corte de juros, ele está acontecendo já faz uns 2 meses. Ele acelerou mais recentemente, quando o mercado começou a ventilar essa possibilidade de cortes mais agressivos por parte do Banco Central. E ainda tem um pouquinho na minha opinião, né, ainda tem um pouco para convergir aí para a média, né? Ainda são setores que ainda estão relativamente baratos, né? Você considerando que a gente está no índice agregado, né, o S&P, a gente está aí batendo altas consecutivas, né? Assim, recorde de altas consecutivas. E esses setores, eles ainda estão muito deprimidos justamente porque são setores mais sensíveis à economia e, portanto, eles já vinham embutidos, né, já tinham embutido no preço uma desaceleração grande da economia. Aí, quando o Banco Central começa a cortar, começa a tomar medidas no sentido de ajudar a atividade econômica, esses setores eles tendem a performar melhor. É um pouco da nossa aposta aqui na Oris. Eu destacaria, né, um ditado no mercado financeiro, né, Felipe, que é comprar no boato e vender no fato, né? Porque uma coisa interessante que eu notei do Fed para cá é que, por exemplo, o Russell 2000, né, o índice que pega mais as empresas de menor capitalização dos Estados Unidos, né, de lá para cá, né, do corte do Fed, tiveram uma performance um pouquinho pior, né, Sim, daqueles setores do que os índices, né, que são menos sensíveis a juros, né? Então parece que, embora o mercado não precificasse inteiramente um corte de 50 pontos base, né, todo o movimento de rotação para empresas mais sensíveis a juros já tinham dado um bom tanto antes mesmo da reunião do Fed, né? exatamente. Como eu falei, né? Isso faz desde de julho, né? Esses setores têm performado melhor do que os setores de maior crescimento, né? Como o setor de tecnologia. É exatamente isso. Você compra no boato e vende no fato. Veio o fato, o Banco Central cortou os juros, tomou, né? O mercado, obviamente, isso daí estimula a economia. E aí você fala, bom, beleza, então agora eu vou realizar já que aconteceu, né? Qual é o próximo?
qual é o próximo boato que eu deveria me posicionar, né? Qual que é o próximo? Por que eu vou continuar posicionado se o que eu estava se a razão de eu estar posicionado já aconteceu, né? Sim. Então é um pouco disso. O mercado ele é um pouco, é, né? A gente costuma assim sempre se posicionar para o que vai acontecer no futuro, né? E aí a gente está sempre tentando prever o futuro e é sempre nisso que a gente baseia as nossas alocações, né? Sempre. E aí quando acontece, a gente precisa procurar um novo motivo para posicionar, para estar Não, posicionado. Então um pouco disso que, então assim é um ditado velho, mas ele se aplica perfeitamente em todos os momentos. o Felipe, mantendo a mesma linha de análise em cima do que o Fed fez a semana passada, mas mudando de direção aqui, queria entender um pouco a sua cabeça, né? Porque isso tem norteado bastante as nossas estratégias aqui na Auris, que a questão é, a gente, vamos dizer assim, a gente tem ainda, mas mudou um pouco o mix, né? A gente tem uma combinação, a gente até pouco tempo atrás tinha uma combinação de juros muito altos nos Estados Unidos, a performance econômica exuberante e os ativos de risco performando muito bem em linha com essa economia bastante forte, né? Então, por isso que a gente sempre usou aqui a expressão os Estados Unidos é o aspirador de pó do mundo, né? Tava sugando para dentro dele Toda a poupança. todos os dólares, todas as poupanças do mundo, né? Todas é um exagero, né? Mas assim, o alocador global de recursos estava ainda muito atento a botar dinheiro na renda fixa americana, nas ações, na bolsa de valores, ativos que são atrelados a crescimento. Você acha que esse início efetivo do ciclo de corte de juros do Fed muda um pouco essa dinâmica ou permanece mais ou menos igual? Por que eu te coloco isso, né? E isso tem, essa pergunta que eu estou te fazendo, tem muito o viés de conversa com clientes nossos, né, que colocam a seguinte questão: pô, mas se os juros serão menores nos Estados Unidos, por que eu continuo na renda fixa, né? Eu vou conseguir me aproveitar de juros maiores? Será que não está na hora de repensar esse tipo de alocação? E já emendando, né? Por exemplo, países emergentes podem se beneficiar eventualmente dessa menor atratividade da renda fixa americana? Vamos lá, vamos por partes, né? Eu acho assim, primeiro, de fato, você não tinha, né, um alocador global, né, onde pode botar dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Ele não tinha motivos nenhum para sair dos Estados Unidos e alocar em nenhum lugar, em algum outro lugar, né? Performance aqui era muito melhor. Você ainda tinha níveis de juros muito altos, perspectivas de queda de juros, economia ainda, né, muito forte, resultado das empresas todas muito forte, enfim, você tinha uma conjunção de fatores que não, não tinha lugar melhor para você estar do que aqui nos Estados Unidos, né? Então, isso foi verdade, né? E o que aconteceu, o que a gente viu, né, nesses últimos meses, né, não só durante aí esse corte, esse mais recente, mas você viu essa rotação, primeiro, indo para esses setores da economia americana que estavam muito descontados, né? Como eu falei, eu acho que ainda tem um pouco mais para andar essa rotação, o pessoal sair um pouco de ações de tecnologia e entrar mais em ações mais relacionadas à economia americana do dia a dia. Eu acho que depois, quando exaurir esse movimento, eu acho que aí você vai começar a ter uma migração para ativos fora dos Estados Unidos. A gente ainda não está vendo isso. E aconteceu um fato que na minha opinião, pode ser um grande catalisador desse movimento, foram os estímulos que a China deu. Só essa semana foram dois estímulos, consecutivos, né? O mercado lá subiu quase 15%,
muito forte, foram movimentos muito fortes. Então, a expectativa é que vai acontecer esse movimento para mercados emergentes. A expectativa era de que esse movimento iria demorar um pouco mais, mas com essas medidas da China, pode ser que a gente veja uma, um movimento mais rápido acontecendo dessa migração para mercados emergentes. Se você olhar, por exemplo, os títulos de mercados emergentes, né, as bolsas, se você pegar o Sudeste Asiático, foram das melhores performances dos últimos meses. Então, recentemente ainda mais, né? Então, assim, eu acho que pode acontecer esse movimento de uma forma mais rápida do que a gente estava imaginando há poucos dias atrás, no começo dessa semana, sem saber essas medidas da China. Eu acho que é o seguinte, né, Felipe? Aqui só colocando meus 2 centavos de contribuição aqui para a discussão da China, né? Só lembrando que China retomando. Tá me ouvindo, Felipe? Tô te ouvindo. Cortou Vamos rapidinho. voltar? Não, tranquilo. E, a China é um bicho muito complexo, né? Tem informações limitadas, normalmente, sobre o que acontece. As decisões estão sempre muito centralizadas, as estatísticas econômicas também não são as melhores, né? Tô falando isso porque muitas vezes o que eu mais vi nessa anos de mercado são as pessoas errarem os calls de China, né? É muito normal isso acontecer, mas fica muito claro que toda aquela conversa que a gente vinha tendo em alguns momentos aqui, eu Caval principalmente, né, de que as surpresas negativas na China pelo lado econômico ao longo dos últimos meses poderia abrir aí um espaço para alguma injeção de estímulo, né? E acho que acabou meio que acontecendo isso. O timing, né, o momento que isso se dá ou se deu, nunca é fácil de prever, mas o que eu acho que é interessante aqui olhar é o seguinte: essas 2 medidas que você falou, que na verdade foram várias medidas, mas anunciadas em 2 dias Em 2 diferentes, né? dias. Uhum. Elas foram muito no sentido de melhorar a oferta de crédito, né, na economia chinesa. Sendo que, pelos dados que a gente coleta aqui, a China não passa por um grande problema de oferta de crédito. Ela passa por vários problemas, mas se tem um que não parece ser um grande problema, é a oferta. Parece ser ainda algo mais atrelado à demanda, né? Demanda efetiva, demanda doméstica, demanda por crédito, que parece estar pegando mais intensamente nesses últimos trimestres, né? Então, eu diria que, do ponto de vista prático, né, as medidas são sinais de que o governo chinês está incomodado com o crescimento. Só lembrando que a China, todo ano, coloca, né, uma meta de crescimento do PIB, né? Esse ano a meta era de crescer por volta de 5%, mas o que a gente está observando é que vai ser desafiador a China crescer 5% se nada for feito rapidamente, porque o ano está quase acabando, né? Então, assim, eu diria que essa boa andada que deram os ativos chineses, né, as bolsas chinesas subindo perto de 15%, como você falou, tem muito a ver com a expectativa de que mais medidas venham pela frente, e aí eu estou É a falando intenção. isso, e assim, precisamos ver medidas fiscais. A medida fiscal é que, no final das contas, gira uma engrenagem da demanda. Então, eu diria que, para esse bom momento tentar, né, da Ásia, da China, e também de ativos que estão aqui no Brasil, por exemplo, o minério de ferro, as empresas que circundam, né, todo esse segmento, a China precisaria trazer alguma coisa fiscal pela frente. Mas só lembrando, a China tem um déficit fiscal gigantesco. No final das contas, qualquer estímulo fiscal que venha a acontecer virá a custas de mais endividamento e de um déficit ainda maior. Então, eu diria que, para quem está muito de olho na China, esperando sinal de que
ativos emergentes possam vir a andar na esteira dessas medidas, continue atento se virar algo do lado fiscal, que esse sim poderá, sim, no final das contas, sedimentar um caso mais sólido aí de que existe um incômodo muito grande do governo chinês com o ritmo de crescimento. Mas, no final das contas, o Felipe, nesse momento, a gente tem tido discussões internas aqui na Oriz, né? Você acha que é interessante começar já a pensar em alguma coisa em ETFs, ativos fora desse círculo mais restrito que a gente tem olhado, que é Estados Unidos? Sim, eu acho que vale a pena começar a, né, acho assim, olhar com mais carinho, né? A gente vinha assim num negócio que era não precisava nem, né, assim, era indiscutível, né? Assim, os Estados Unidos acabou, né? Eu acho que hoje, se você tiver, é óbvio que esse primeiro movimento que a gente teve de China disparando, né? Você tem um movimento de muita cobertura o mercado estava muito vendido nessa posição de China, né? O mercado já vinha com essa expectativa de que China estava muito mal e está muito mal, né? Então o mercado ele já vinha com posições muito vendidas em China, né? Então no primeiro momento o que acontece é uma cobertura nesse momento. O pessoal compra para zerar as posições vendidas e aí isso acaba puxando tendo esses movimentos muito fortes no mercado no primeiro momento. Eu acho que a grande questão é, como você falou, né? Se, a, a- se as medidas vão continuar, se vai entrar o fiscal, como você falou, que aí realmente o problema da China é a demanda e o fiscal entra ajudando por esse lado. Mas eu acho que vale a pena a gente começar a monitorar, porque tem setores da bolsa, no mercado emergente, por exemplo, extremamente sensíveis à China. Eu não digo nem tanto o Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele tem, obviamente, ele é muito sensível à China, mas o Brasil ele está, me parece o ruído local está sendo maior, está predominando mais em relação à China, né? Mas os demais mercados emergentes, sim, eu acho que faz sentido a gente começar a olhar. Outro mercado que eu acho que está também extremamente barato, e barato porque tem que estar mesmo, porque estava ruim, é a Europa, né? A Europa ela tem uma ligação forte com China, então, eu acho que vale a pena a gente começar a focar mais, né? Eu não digo entrar já, eu acho que sim. Vamos monitorar, vamos ver se vem alguma coisa aí de fiscal da China. Espero o mercado se equilibrar, vamos ver se esses 15%, né, se são sustentáveis mesmo, né? Eu acho que assim não dá para já, né, puxar o gatilho a zero de jogo. Eu acho que pode ser uma nova, é, né, novas medidas, podem virar novas medidas, pode ser uma nova tendência, mas por enquanto ainda é um pouco incipiente isso. Tá, Ah, legal. mas sim, eu acho que a gente está começando, desculpa, Marcos, eu acho que a gente está começando a ver esse movimento, né? Tudo isso começou com essa rotação dentro dos Estados Unidos de setores de crescimento menor, né, para depois mercados emergentes e tudo. Então, assim, esse movimento aqui nos Estados Unidos já está acontecendo. Se a China realmente for mais agressiva com essas medidas, aí sim você pode ter um movimento um pouco mais rápido de alocação para mercados emergentes e Europa. Não, legal, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a ideia olhando do ponto de vista de fluxos, né, para ver se a menor atratividade da renda fixa americana pode deflagrar algum movimento de outros ativos. E como você disse, ainda é algo
muito incipiente, né? Não dá para ter muita convicção, nem os sinais apontam nessa direção, mas acho que tem que ficar no radar mais de perto aí para a gente. Mas é isso, É isso Felipe. mesmo. Queria agradecer aí a conversa e evoluindo aí esse tipo de questionamento de alocação, aí a gente bate um outro papo. Obrigado pela participação. Desejar a todos aí um ótimo final de semana e assim que tivermos aí uma oportunidade, conversaremos com o Felipe. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Marcos. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.